Muito bem, pessoal. Então vamos a um exemplo para a gente fixar as ideias aí de como calcular o tamanho real da nossa memória cache. Ok? Então, nesse exemplo, suponhamos que nós temos aí uma memória cache capaz de armazenar 16 kilobytes de dados. Ok? E que a gente tem uma memória principal capaz de armazenar 4 gigabytes de dados. Ok? Suponhamos aí que o nosso sistema de memória trabalha com blocos de dados de 4 palavras. Ok? Muito bem. Então, o meu primeiro objetivo aí é calcular o tamanho da minha tag. Tá? Com isso, eu consigo determinar quanto de memória a mais eu preciso para cada bloco da minha memória cache. E aí eu já consigo estimar o tamanho real da minha memória cache. Então, para eu calcular o tamanho da minha tag, eu tenho que começar calculando quantos blocos possuem a minha memória principal. Tá ok? Então, o primeiro passo que eu vou considerar aqui para calcular o tamanho real da nossa memória cache é descobrir quantos blocos possui a memória principal. Então, a nossa memória principal, ela possui aí uma capacidade, tá ok? De 4 GB, tá ok? 4 GB são 4 vezes 2 elevado a 30, então nosso GB é 2 elevado a 30 bytes, tá ok? Isso daqui dá 2 elevado a 32 bytes. Então, a nossa memória cache, desculpa, a nossa memória principal, ela possui 2 elevado a 32 linhas. Então, é como se ela fosse um vetorzão de 2 elevado a 32 linhas. Tá? Só que cada bloco possui 4 palavras. 4 palavras são 16 bytes. São 2 elevado a 4 bytes. Tá ok? Então, se eu tenho que cada linha, cada bloco da minha memória cache vai ser agrupado de 16 em 16 bytes, para eu descobrir então quantos blocos a minha memória cache, a minha memória principal possui, basta eu dividir o tamanho total da minha memória principal pelo tamanho do bloco. E eu vou descobrir quantos blocos a minha memória principal possui. Então, a quantidade de blocos da nossa memória principal vai ser 2 elevado a 32 dividido por 2 elevado a 4, que vai ser 2 elevado a 28 blocos. Então, com isso, pessoal, nós descobrimos quantos bits são necessários para endereçar cada bloco da nossa memória principal. Esse aqui é o valor do nosso T, que nós supomos que a memória principal possui 2 elevado a T blocos. Ok? Muito bem. Agora, nós temos que determinar quantos blocos possui a nossa memória cache. Para determinar a quantidade de blocos da nossa memória cache, a gente utiliza precisamente o mesmo princípio que a gente usou para determinar a quantidade de blocos da memória principal. Então, a nossa memória cache, ela possui aí uma capacidade de 16 kilobytes de dados, tá ok? 16 kilobytes de dados são 16 vezes 2 elevado a 10 bytes de dados. Então, nós temos aí 2 elevado a 14 bytes. Por sua vez, o nosso bloco, como vimos, possui 2 elevado a 4 bytes. Dessa forma, a quantidade de blocos da nossa memória cache
vai ser igual a razão entre o tamanho da nossa memória cache, tamanho de dados, e a quantidade de blocos que ela tem que armazenar. Isso daqui vai dar 2 elevado a 10. Tá? Então, a nossa memória cache possuirá 2 elevado a 10 blocos. Muito bem, pessoal. Então, agora nós descobrimos quantos bits são necessários para endereçar cada um dos blocos da nossa memória cache. Esse aqui é o nosso N, que nós supomos que a nossa memória cache possui uma quantidade de blocos com uma potência de 2. Nós vimos também que quando nós pegamos um dado da memória principal e colocamos na memória cache, o endereço que esse dado ocupa são os N bits menos significativos do endereço na memória principal. A tag é justamente o complemento desse endereço para quando nós pegarmos um dado da memória cache, para que nós recuperemos o endereço desse dado na memória principal. Portanto, o tamanho da nossa memória cache, o tamanho da nossa tag é justamente a quantidade de bits necessários para endereçar um dado da memória principal, menos a quantidade de bits necessários para endereçar um dado na memória cache. Então, agora, nosso terceiro passo corresponde a determinar o tamanho da tag. E agora ficou fácil. A gente tem a faca e o queijo na mão. O tamanho da tag vai ser justamente T menos N. Nós vimos que T era 28 e N é 10. Portanto, a nossa tag terá 18 bits. Ok? Muito bem, pessoal. Então, agora nós descobrimos que cada linha da memória cache, o que nós descobrimos agora? Nós descobrimos que cada linha da nossa memória cache, ela não possui simplesmente um bloco de dados, mas ela precisa, além disso, de 18 bits para armazenar a tag, e ela precisa de mais um bit para armazenar o bit de validade. Então, com isso, nós podemos calcular o tamanho real da nossa memória cache. Então, o tamanho real da nossa cache vai ser a quantidade de blocos que nós descobrimos aí no passo 2, que é 2 elevado a 10, tá? Vezes cada bloco da nossa memória cache, então vai ter 1 bit de validade, 18 bits da tag, mais 4 palavras. Né? 4 palavras são 16 bytes, tá ok? E para eu levar de bytes para bits, eu vou multiplicar por 8, porque como aqui eu trabalhei, né, aqui é 1 bit de validade, aqui são 18 bits, eu vou converter o tamanho do meu bloco, tá ok? Para bits, tá? Então, só frisando, isso daqui corresponde então ao tamanho do bit de validade, tá ok? Esse daqui é o tamanho da tag. E esse daqui é o tamanho de um bloco em bits. Ok? Porque como eu estou calculando tudo em bits até agora, eu não posso misturar peras com bananas. Então eu tenho que converter isso para bits. Esse daqui é a minha quantidade de blocos da memória cache, ou seja, a quantidade de linhas, né, que a nossa cache tem. Então, em cada linha eu armazeno um bloco de dados, a tag mais o bit de validade. Muito bem, com isso eu consigo calcular o tamanho da minha memória cache. Então, o tamanho da minha memória cache vai ser 2 elevado a 10 vezes 128, 16 vezes 8, mais 18, mais 1, tá ok? Isso daqui vai dar 147 vezes 2 elevado a 10, tá ok? Bits. Então, para eu transformar isso em byte, eu divido por 8, né? Então, pegando aqui o meu 147 dividindo por 8, você pode fazer aí na calculadora, tá? Isso vai dar 18,375. E 2 elevado a 10 é o kibe, tá bem? Então, nós temos
KB. Tá? Muito bem, então veja que numa memória cache que possui 16 KB de capacidade de armazenamento de dados, ela vai ter um tamanho real aí de 18,375 KB.